muito lá era essa, a Vânia. A gente casou, né? Os pastores de lá ajudaram a gente. As crianças foram, mas tem um problema que eu falo para a Vânia, que eu acho que é o problema das nossas crianças, a questão educacional, de aprender Bíblia, de escola bíblica, olhar, não, deixa muito a desejar. Aí fica bem distante, e o problema é que, assim, na minha cabeça, a fase deles é muito essa. Então, até te falei aquele dia lá, eu programei umas 2 vezes de ir, encontrei até com o Isaías no mercado aqui perto. Eu vejo ele todo domingo lá, e ele falou na igreja. Vamos, Mike, tá. Hoje eu vi ele ali de novo, saí com a Vânia para uma reunião do Cauã, eu vi ele ali de novo, ele buzinou para mim, e eu... Ô, Maico, eu não sabia, ele separou da Eliette, eu não estava sabendo disso. Eu não tô sabendo, também não. Não? Eu tô sabendo agora por você. Não, eu tô sabendo porque a prima dela é minha amiga, né? Sei. Então, assim, aí ela veio perguntar para mim, porque como ele tá indo na minha igreja, ela achou que... Eu vejo ele, assim, de longe, assim, eu nem falo com ele às vezes, né? Porque ele tá num lugar, eu vejo ele sentado lá na frente, eu sento mais atrás, então na hora do movimento você vê a pessoa ali, né? Mas assim, de falar, eu não vejo ele para conversar. Vi ele umas 2 vezes, mas eu vejo ele todo domingo lá, assim, que ele senta mais na frente, eu vejo. E aí ela veio em casa no sábado retrasado. E aí ela me falou, tipo, ela achou que eu sabia também, que nem eu te perguntei agora. Você viu que a Eliette separou do Isaías, Eles estavam para separar naquela época lá, no começo do ano, ele cantou para mim, ele veio falar comigo, né? A relação era que ele era o pastor, mas aí ele veio pedir conselho para você. Para mim, eu falei para ele, me lembro que foi até uma... Eu acho que eu já estava nesse despertar de não esperar a aprovação dos outros. Então tinha muito esse limite ali com ele ali. Mas aí dessa vez eu sentei com ele e falei, você quer uma opinião sincera minha? Porque eu estava enfrentando também um problema. A gente estava visitando um cliente aí, o cartão de todos de Carapicuíba. Ele foi comigo. Aí numa dessas ele subiu, tinha assim minha varanda, onde a casa que estava lá. Aí eu fui e fiz perguntas de coach para ele, assim, meio que dizendo, Isaías, você está disposto a resolver realmente o teu casamento? Porque eu vi que você tem uma dor aí da tua igreja, do teu processo, estava fechado. Como continua, ele alugou agora, né? Tá com outro cara lá, ele alugou o prédio dele lá todo. Aí eu falei assim, mas você está disposto a resolver essas mágoas aí com a tua esposa? Porque eu estava lá. Você nunca me pediu opinião, então nunca te falei. Agora, se você está me pedindo, eu vou te falar. Vou te falar a minha percepção do que você via, né? Você tem um problema, eu acho que usar o reino para um lugar autoritário, machista, te colocou num lugar de magoar a tua mulher. E eu te perguntaria até que ponto você estaria disposto a rever isso. E aí, enfim, eu gatilhei ele, inclusive ele ficou nervoso. Vai com outro nível lá. Por falar a mesma coisa pro meu pai aqui, o pai teve a mesma reação, e eu falei para ele assim, não é por nada não, Zé, você está me dizendo aqui, mas qual é a verdade? A Eliette pregou muito melhor que você, e até que eu, coloca ali, ela tinha essa vocação. E ela é boa de comunicação, ela é muito boa. E psicóloga estava na... Então não era sobre você sequestrar, e não é um homem que tem que estar lá que nem um pavãozão, e isso mostra que ele é o contrário. Casal é você se apoiar e se somar, então não tem esse lugar. Agora, você estaria disposto a olhar? Aí eu lembro que a resposta dele foi assim, não, eu estou orando, que aí ele é de oração, ele vai... Aí ele vai para o espiritual, sendo que a coisa aqui é comportamental. Isso aí, comportamental, falou tudo. Não isso daí não tem nada a ver com espiritualidade. A questão, assim, no espiritual, ele já sabe o que Deus fala sobre propósito de família, de casamento, isso aqui ele já sabe. Né? Espiritual seria o que isso aqui está alinhado com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre casamento, diz isso aqui é espiritual, estou trazendo a palavra para o meu casamento, ok. O que é comportamental? Meu comportamento é esse. Está de acordo com a palavra? Não, então ajusta. O que está que você precisa de ajustar? Aí é uma questão assim... Acho que é difícil ele olhar para isso, e eu lembro que na época eu era um pouco influenciado por isso, né? Porque eu não ligava, meu pai já pensava desse jeito, eu não pensei desse jeito, tinha eu falava assim, mas como é que pode? Aí vai nisso. Só que eu achava que não tivesse tão agravado, porque tem esse lance meio pastoral de que não mas ela tinha
já não estava dormindo com ele, estava separada lá dentro da casa lá dele, e ele contou para mim, dizendo assim que estava naquele que ele estava indo todos os dias para a igreja orar. Naquela época estava fechada a igreja e ele indo orar. E eu fui e perguntei. Aí quando eu fiz essas perguntas para ele, eu vi que ele se gatilhou e ficou ali meio assim. Eu me lembro até que eu falei assim, então é isso aí, Pedro, você vai lá e resolve. Eu tô com meus problemas aqui também, tô tentando resolver eles, tá? E aí ele saiu e me lembro que num dia, foi até um dia bem crítico para mim, para a Vânia, que foi quando esse pastor dessa igreja de Reteté, que eu falei para você que a gente frequentou, foi que eu decidi empreender em janeiro, tal, saí, e aí eu com a Vânia ali num problema bem, bem sério. Aconteceu eu nem sei se eu te contei isso, hein, Patrícia? Eu lembrei hoje aqui, mas vou aproveitar e dar em contato. Tá bom, já lembrou, já entra no assunto. Porque hoje foi bem duro aqui essa parte aqui, até minha filha veio foi um dia bem difícil. Hoje foi difícil o dia. Foi difícil, porque a gente resolveu um assunto do Cauã de manhã, e aí a gente voltou aqui, aí tinha que comprar algumas coisas aqui, aí enfim, a Vânia falou algumas palavras aqui, aí eu meio que gatilhei e vim aqui pro quarto aqui fazer algumas coisas que eu não sei se eu devia ou não, mas trouxe a lembrança a isso. Quando no começo do ano até o Isaías saiu dali, a gente teve uma briga, que a Vânia chamou ele, e que ele veio. Era por causa foi até uma das últimas vezes que a gente falou que ele veio em casa, porque naquele dia eu falei assim, olha, vai resolver os teus problemas lá, que eu tô com os meus aqui, e o conselho dele foi, separa, Michael, né? E eu falei, não é assim que eu vou pretender resolver. Aí eu estava com uma dificuldade bem grande com a Vânia, estava trabalhando lá na Cartão de Todos, e eu saí, comecei a empreender e a gente começou aqui, acho que os problemas ficaram mais graves. Ela fazia um crossfit e a gente estava meio que não vivendo na casa, mas não maritalmente ali. Tá. E após esse um mês, assim, a gente bem distante, ela foi para... Ela ia assinar esse... Você comentou. Aí ela beijou um cara lá e veio e deu um... No final das contas, aconteceu o seguinte: ela foi, aí disse que ficou com um vizinho da irmã dela, para casa da irmã dela, e eu peguei o celular dela nesse dia e vi, e falei, o que é isso aqui? Ela, que a gente tá assim, que a gente vai separar, e aí era fato que ali eu gatilhei em um nível que eu tava, que ia acabar, eu falei, a gente vai se separar, e não vai dar. E ela chamou o Isaías, porque eu, naquele meu gatilho, peguei as roupas dela, joguei lá para frente da casa e falei, não, nós não vamos ficar mais juntos não, que já não prestava já isso aqui. E quando isso aconteceu, ela ligou para o Isaías, e o Isaías veio. Ele ajudou meio que a acalmar, foi ali para dentro, eu falei para ela que a gente ia seguir ali, mas que eu estava em separação dela. Foi quando ele não pôde ajudar muito, aí me deu esse conselho aí, eu falei assim, Isaías, você já tá mal dos seus problemas aí, deixa eu resolver os meus. Vieram meus pais, tentaram corrigir, e aí ela chamou esse pastor dessa igreja de Reteté, que era o pastor Wilson e a pastora Maria José. E aí, que vocês já estavam indo nessa igreja? Aí não, eu não estava indo. Ela conhecia? Ela... é porque foi a igreja que vocês já iam, né? Vocês já tinham ido. No final, para você ter uma ideia, ela era discípula do Isaías e da Eliette. Mas eles tinham um problema lá, sério, eles abriram uma igreja que levou os membros do Isaías para lá. Eles tinham uma relação ali meio torpe ali. Só que a Vânia, nesse desespero, quando ela viu isso aqui, ela foi procurar os pastores. E aí, quando eu cheguei à noite, vim de Carapicuíba, eu lembro que vim de Carapicuíba e o Isaías foi lá na casa dele, me deu esses conselhos, eu falei, não, até me distanciei e vim para cá. Quando eu cheguei, estava lá à noite a Maria José e o pastor, que eles, do Poço Pegadão, eles ajudaram. Aí eu me lembro que a história foi, olha o que o Isaías fez, enfim, pintou a história dele aí por algum propósito. Ele conhecia esse casal de pastor, então ele falava muito mal da Maria José e desse pastor. Eles tinham uma relação ali, e ele falou assim, ó, cuidado, que essa Maria José aí, ela é o quarto marido dela, e ela, se ela for ajudar a tua mulher, tu vai ficar pior ainda. E neste interim,
eu não sei se eu soltei isso para a Vânia. E ela falou para ele, aí à noite, quando eu cheguei, ela estava lá. E falou para mim, o Isaías falava muito mal de mim, mas não é assim, eu tô aqui para ajudar. E não é que a mulher ajudou mesmo? Ela ajudou de um jeito que o que ela fez? Ela falou, eu vou orar, Maico, eu sei que você tá magoado, você tá aí, sim, mas Deus colocou no meu coração que a Vânia e vocês têm que ficar juntos e tal, tal, tal. É o meio, né, que às avessas, estava realmente machucado, e a Vânia ficou... eles voltou com o pastor Wilson, e esses caras foram até padrinho lá no civil, que a gente resolveu a situação. E aí foi mais um mês, e eu comecei a frequentar lá, acho que uns 2 meses ali, mas depois ela também não é terapeuta, se dá uma de terapeuta lá, atende lá na consultório dela lá, eles têm bastante problemas também. Mas como eu te disse, nessa hora a palavra rema e a revelação deles apoiaram a gente num momento bem difícil. Patrícia, eu te confesso que foi tão... Naquela época, eu me lembro que eu estava decidido a separar, mas naquele processo levaram a gente para um culto de casais numa igreja lá em Interlagos, e aí a gente foi se acertando. Quando viu, eu falei assim, a gente já está tanto tempo assim, então vamos assinar o papel. A gente assinou o papel mesmo e fez o processo. Depois disso, ela ficou grávida, e aí a gente está aí. Mas hoje, na hora do estopim aqui, eu lembrei dessa e falei para ela, porque na época as crianças sofreram, elas viram eu transtornado, o Michael já tinha transtornado num nível assim. Não houve finalmente, né? Ela até falou, pediu perdão depois. Eu sei da minha falha nesse processo também, mas a gente tinha 10 anos de relacionamento e eu, no contraponto do que estavam me aconselhando, eu preferi ir pela casa, pelo casamento, pela família, e esses pastores ajudaram a gente um pouco. Mas não sei, tem algum restolho aí que no gatilho eu joguei na cara dela aqui hoje, aqui, falei assim, não é possível que esse meu lugar de desvalor, minhas palavras foram assim, esse meu lugar de desvalor, aceita essas situações, e você tá aí, como sempre, reclamando do homem que eu sou. E, enfim, me permiti chorar, lidei com isso daqui, até sei que para minha filha que veio depois tentar me consolar aqui, mas pai, o que foi? Falei, não, filha, acho que até é bom você aprender que o pai também é vulnerável, não sou uma máquina poderosa aí, não. A gente às vezes se permite. Eu só chorei um pouco, mas está tudo certo, tá? A gente já enfrentou coisas piores aqui, eu acho que eu estava numa sensibilidade que me gatilhou para eu falar e trazer essas coisas e estar chorando aqui. Mas fique em paz, filho. E aí foi isso. Ok, depois terminamos, se abraçamos aqui, choramos junto aqui, ela foi para lá e eu fui atender fazer meus trabalhos aqui, meus clientes aqui. E aí chamei você aí, falei, Patrícia, tá na hora. Mas é um lugar de que hoje eu revivi aquilo, que eu até meio que não é que eu não lembrava, é que juntamente com aquela situação de separação, e eu me lembro do Isaías falando assim, cara, não dá mais não, vocês têm bastante dificuldade. E meus pais também acharam estranho, mas ao contrário, eu acho que a gente às vezes erra mas a quantidade de erros também, né, que a gente acumula num casamento, ele é produto um pouco do que você traz da sua família, traz da sua infância. Que você é. Então você pode. No final, meu irmão separou há 2 meses atrás, né, do segundo casamento, e naquela época ele era um desses votos aí, né, de falar assim, não, Michael, não dá para aceitar essa situação aí, não. Eu disse para ele, cara, a gente que erra e talvez projeta no outro. Com o casal, eu acho que você se permite, você fica latente os seus erros, porque é um ali que o cara acaba culpando o outro daquilo que, na verdade, é ele que está vendo
É mais sobre ele do que... Tá se vendo mais sobre ele do que do É, outro, é eu verdade. sempre tive Uhum, essa clareza aí, não uhum, acho que eu sou perfeito, tem essa introspecção aí. uhum, E ao contrário, achei que num momento difícil da minha vida, a Vânia ajudou uhum, bastante. A Júlia não tem mãe, na nossa relação aqui, sim. o Cauã, que tem um pai ali, mas Uhum. hoje eu estava lá na escola lá, praticamente sou eu que estava educando ele aqui, porque ele estava mentiu o ano inteiro, a gente teve reunião, tá com Ele, as notas tudo ruim, sério? bebendo lá na escola, lá, Bebendo? bebendo, coisa Esse é o seu de 11? Esse é o de 13 da Vânia. É o da É Vânia. isso, Ah, tá. ele tem 13, aí a Júlia tem 11, que é a minha, e o Miguel vai fazer 10 agora em dezembro, e o Uhum, Davi com 8. Mas o Cauã foi criado desde os 3 anos comigo aqui, e o pai dele vem buscar ele de 15 em 15 dias. Então, hum, só que eu sou aquele amigo, não falo que eu sou pai, eu apoio ali, ele conversa comigo algumas uhum, coisas, e hoje eu fui na escola, e o pai dele, a mãe dele e eu estava na reunião dos hum, pais deles lá e ouviu coisas bem, hum, bem, acho que para a Vânia foi difícil, aí eles ameaçaram abrir os dois lá na frente da professora, um culpando o outro porque está na tua casa, é você que deixa, aquilo outro, e eu falei, não, vamos resolver, e sentei aqui com ele, conversei, uhum, trouxe a verdade do que é esse lugar, ele assumiu, e aí não tinha hum. mais o que mentir, né? Porque estava às claras o celular, como foi, e agora tem que resolver. Eu já tinha falado para a Vânia que tem uma raiva bem, eu sinto assim nele, assim, ele fez questão de falar que ele sente essa raiva assim. Mas qual que é a razão da raiva Ele, dele? a narrativa ali na cabeça dele, Patrícia, de que a mãe dele batia nele, assim. Aí ele tem uma visão de uma vez que a Vânia deu uma forçada no nariz dele e sai um pouquinho de sangue. A Vânia é um pouco nervosa, mas na cabeça dele, a mãe dele maltratava ele a infância dele inteira. Ah, mas foi a percepção que ele É isso. teve. É a que ele tem. Tá escrito na cabeça dele, tanto que Às vezes não precisa a mãe espancar para a criança ter um trauma, só dela fazer coisas assim já configura um trauma, porque na percepção dele a mãe está é machucando a isso. mãe, Tudo que né? ela faz Então, assim, para ao ele é invés de estar dando segurança, ela isso. está punindo, ela está machucando, então ela não gosta dele, então ela tem raiva dele, então ele vai configurar um monte de ideias, dar significado para aquela situação que está É acontecendo, isso. porque a criança ela não está entendendo o que está acontecendo, mas a partir daquela experiência, ela vai dar um significado para aquela experiência. Então, se minha mãe está me batendo dessa forma, ela está me batendo por quê? Então, ele não tem aquele trabalho de consciência de olhar para a mãe e falar, porque ela é nervosa, não é porque ela não gosta de mim, é porque às vezes ela extrapola, coisa que a gente adulto faz, né? É isso. Ele não tem essa consciência, ele vai olhar, então ela não gosta de mim, É isso. ela tem raiva de mim, então ela quer me punir por algo, então ele vai dar um significado para aquilo, né? Você definiu certíssimo. Esse é o significado que ele tem e como ele olha, e aí a fuga dele é que ele, quando vai de 15 em 15 dias para o pai, ele fala, agora eu vou fazer 14 anos, e a frase da semana é essa, né? Quando eu fizer isso, eu vou morar com meu pai. Pai esse que tem suas dificuldades, tá? Mora com a mãe, eu não sei se você conhece bem a relação, é assim. A, ele é primo da Vânia, o O pai do Cauã. pai do menino, Então a né? tia da Vânia é vó do Cauã. Ah, Uma relação quando ela tinha 17, 16 anos lá, de primo que nasceu, aí ela ficou grávida do Cauã. uhum, Então a tia da Vânia é vó do Cauã, que é irmã que é da família do pai da Vânia, que está no Pernambuco. Então eles moram no Noronha, como se fosse aqui a 20 minutos daqui. tá. E aí ele vai de semana em semana para lá. Então nossa vida inteira foi sempre, ele mora aqui, vai para a escola aqui e Uhum, vai aos finais de semana de 15 em 15 dias com o pai. Em alguns momentos eu até intervi, porque era, era um lugar ali que tinha que tratar o Cauã e eu tinha essa maturidade, o pai dele vinha aqui, a gente dava um feedback,
acho que há umas 3 semanas atrás, houve a história quando o Cauã, a mãe dele ficou nervosa aqui, a Vânia ficou nervosa e ele fechou o punho e em cima de mim aqui eu falei, ele vai acertar a mãe dele, numa raiva que ele saiu. Ele olhou, não acertou, mas ele fechou o punho, aí eu decidi trazer o pai dele aqui, a gente conversou, sentou e ele falou, é que vem uma raiva que eu não sei, eu me descontrolo. E eu sugestionei, mas pro pai eu acho que mais difícil, pra Vânia nem tanto, e aí ela não vai muito atrás, mas eu falei assim, se fosse vocês, eu procurava ajuda aí psicológica para ajudar ele, que Precisa. ele tá indo, e eu já vi isso sendo escrito de um tempo, mas agora como adolescente, com toda a concorrência que o celular, a mídia, a escola faz, tá perdendo um controle. E ele hoje assumiu ali, falou assim, não, é isso mesmo, conversou comigo de maneira aberta ali, e aí eu acho que essa coisa meio que sensibilizou tudo aqui, e a gente chegou a esse Mas aí o que isso afetou você e a Vânia? Tipo assim, no que levou? Por que estendeu a briga nessa situação? Eu acho que aí entre esse lugar um pouco, Patrícia, eu acho que é um pouco confuso. Eu tenho uma fraqueza que eu já falei com você, que é a gastar mais. Só um minutinho, Maico, só um minutinho. Oi. Complicado, Maico. As criançadas chegam, tem que falar oi, senão vão ficar aqui batendo na porta até eu falar. Entendi. Mas aí, então, me conta, daí que você falou que sempre foi confuso. Não, na verdade, a confusão, e a Vânia sabe disso, que aí é assim, meu lado paternal, assim, eu sou muito tranquilo. Acho que o meu primeiro casamento, a Jennifer, a mãe da Júlia, tinha um filho mais velho. Eu sempre me dava bem com isso. Tanto que o pai dele até hoje ainda fala, o pai do Henrique, ex da Jennifer, fala assim, né? Manda uma mensagem assim, o irmão às vezes vem para falar com a Júlia. E ela tem um meio-irmão também, né, a sua filha? Isso. Tem um meio-irmão do primeiro casamento lá. A mãe dela tá internada, não consegue lidar, mas o Henrique fala comigo, e o pai dele na época admirou porque eu tinha um problema lá com a Jennifer, mas ela com o Henrique, que era essa criação. E quantos anos ele tinha quando você começou a se relacionar com ela? Na época que a Jennifer, a Júlia nasceu, ele tinha 7 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos. A Jennifer tinha 28, casou comigo com 28, eu tinha 28 anos naquela época. E ele tinha 8 anos. Ela teve com 20. Só que era uma relação assim. Ela morava numa casa e eu morava com os meus pais. Então a gente sai para morar para morar nessa casa. Que deu problema lá e que no final eu tive que morar, acho que um mês na casa do meu pai até liberar a minha casa em Ferraz. E aí foi quando o menino veio morar com ela e comigo. Então o Henrique ficou então eu lido bem com isso. Eu lembro que eu falava, ele tinha essa relação do pai vir buscar o menino, às vezes minha relação com ele era melhor do que a da própria mãe. Então aqui não era diferente com o Alex, que é o pai do Cauã. Em alguns momentos eu até cheguei a intervir problemas deles ali, com a Vânia. E eu acho que é aqui que veio a confusão. Porque aí a Vânia sabe que eu tenho esse lugar, então ela até falou, ela já ia vir
já gatilhar, tá nervosa para dar gravidez, tem uma série de coisas, mas ela ia vir para pegar e colocar o Cauã na parede, ia para cima dele, e liga de um 0 a 100. E eu vim falando com ela, não é assim que a gente vai resolver. Eu acho que precisa aproveitar isso aqui e já fazer as mudanças que tem que ser feitas. Sim. Entre elas, traz o menino para uma escola mais para cá, deixar ele lá, priva ele de algumas coisas, mas não priva de tudo, e concorda com o pai dele numa coisa. Se vocês não concordarem, eu acho que vai acontecer o problema que já está desenhado, que é ele se sente cerceado aqui pela mãe, tenta corrigir e corre para o pai. E agora o pai deixa fazer o que quer. É, tipo isso. Aí, o pai é mais liberal. Foi até feio o que ele fez lá. Eu não falei isso para a Vânia porque ia dar mais problema ainda, mas para você eu posso falar. Ele, na frente dos outros, praticamente dizendo assim, é o professor que deveria ter educado o Cauã. Ontem no telefone era essa história, o professor devia ter educado. O professor não tem obrigação de educar teu filho. Entendeu? Aí ele chegou lá na frente dos outros, começou a discutir com a Vânia, meio que dizendo assim, e o menino, tá tentando defender ele, mas tava lá com a moto dele. É um lugar por isso que eu falei que é confuso e difícil. A Vânia, nos métodos dela, teria discutido com ele, voltado para cá, brigado com o Cauã. Então ela pegou, me ouviu e veio. Só que de alguma forma estoura em mim, porque aí ela veio e quis dizer, não, que nossa vida financeira, essa casa aqui não é a que eu quero estar. Eu acho que tem um mofo ali, tem aquela situação assim, assado. E aí eu não sei se foi o que ela falou que também me trouxe para esse lugar um pouco sensível de financeiro, de ser homem, de custear a casa, que era o cheque aí que eu gostaria, não, que eu planejei e falei para ela assim, olha, por enquanto tá assim, mas é o que a gente tem. Agora, e eu tô nesse lugar aí. Até eu acho que eu conversei com você semana passada e foi uma semana bem assim mesmo. Eu tô bem inteiro de reconhecer, de não deixar isso tomar proporções do tipo que eu deixava, que era vergonha, eu não tô nesse lugar de resultado financeiro, eu vou fazer alguma coisa, as ideias de volta a trabalhar, deixa de empreender e faz desse jeito e tal. E aí gatilhou esse lugar aqui que eu acabei soltando e relembrando daquela história que nem significou muito para mim naquela ocasião. Não sei se significou ou não. Lembro da gente ter chorado, ter se perdoado, ter lidado com aquela dor lá no passado e que só arremeteu ao que estava escondido ali. E aí, ok. Gravidez, nova vida, empreendimento, ela mais perto aí, a gente vivendo aqui, né, mais as rotinas das crianças, que era a gente trabalhando o dia inteiro, e não via nada. E a gente está esse ano aí, bem mais perto, entendendo o Miguel, entendendo o Cauã, vendo coisas que a gente não via. Então, eu não tenho o que reclamar não, Patrícia. Para mim, a gente está evoluindo, apesar de estar descobrindo coisas que eu acho que são bem difíceis. Acho que para ela, principalmente, o filho escondeu o ano inteiro, que não teve reunião. Ela não sabia. A professora falou horrores do tipo, ele anda com uma turminha lá, a professora tem medo deles ali e não intervém. Então eles nem se ficam. A turminha é pesada. Pesada, e que aí ela foi na casa dos amigos, dos amigos dele, porque descobriu lá no celular que tinham ido comprar cachaça. Não sei nem como você consegue comprar, mas aqui acha. Mas acham qualquer. Aí eu falei para ela assim: você tem que. Não adianta a gente tentar resolver os meninos lá fora. Resolveu aqui dentro. Resolveu como você lida aí com o Cauã. E eu acho que é um momento para isso, porque ele não é um mau garoto, não. Ele no final é mais. Eu vejo que ele age com o pé nessa raiva, mas quando ela não está gatilhada, ajuda em casa, limpa,
Entendi. lava a louça e faz não sei o quê, e leva os meninos para a escola, é bonzinho, mas não adianta, né? Se não resolver esse lugar que ele tem certeza na cabeça dele, que a mãe tem. E como ele vê o pai? O pai, ele já acha que é o herói, entende? Uhum. Ele já fala assim, meu pai faz isso, meu pai e daquilo. E eu acho que o pai alimenta um pouco essa história, entende? Ele se vê nesse lugar de que a Vânia, ela realmente, às vezes, liga lá o turbinol lá e xinga ele inteirinho lá. Ele dá, acho que, pensa. O menino, o filho. O pai, Ela xinga o menino, o o pai. pai, Ah, o pai também. Porque ela acaba. Porque como ele vai muito para esse lugar, assim, meu pai é o meu herói, e ele ela tenta trazer ele, mostrar a realidade, mas ele não enxerga essa realidade que ela tenta mostrar para ele. E aí ele acho que reforça mais isso aí a Vânia também começa a querer buscar esse lugar. É eu que te dou as coisas, que te alimento, é eu que você acha que o teu pai com algum dinheiro. Tá... Aí fica esse lugar assim. Realmente é a gente aqui que faz mais por eles, e quando ele Mas o pai ajuda, Michael, em alguma coisa? não é legalizado, então ele dá R$ 300 quando dá. Eu sei Quando dá. que é Não é todo mês, ele não tem a responsabilidade de todo mês. eu não sei se mais recente está nesse lugar, porque ele até passa para o menino. Aí o menino fica, né, dizendo assim, eu quero cortar o cabelo com isso, quero fazer aquilo com aquilo, aí entra. Mas sempre foi um pouco assim, entende? A gente não esperava muito, mas ele participava. Então ele dá roupas, participa da vida do menino, isso eu não posso negar não, que ele, de 15 em 15 dias, quando ele não vem, o menino vai. Ele O menino vai. E nesse ponto ele está presente. que na verdade é a avó, né? É a tia da Vânia. Ele vai e fica na casa da tia da Vânia, fica lá com o pai também tá lá, e é isso, mas ele tem a minha idade, mas esse lugar, acho que eu te falei que o ano passado o irmão dele faleceu com bebida, bateu a cabeça na frente do Cauã. Ah, é? Foi Então, mas outro trauma pro menino. bateu. O tio morrer. Caiu assim, bêbado lá, aí caiu no negócio, bateu a cabeça e ele ficou lá presenciando aquilo. E ainda assim bebe, o filho, o menino, mesmo passando por essa experiência. Eu lembro que aí eu gravei até, né? Porque foi quando eu, a primeira vez, faz 1 ano e meio. Vai fazer 1 ano e meio, porque eu relembrei disso hoje com ele aqui. Falei, você lembra que você veio até mim e me contou a história. Aí o menino começou a. Eu coloquei o celular para gravar sem ele perceber, e ele foi falando de que o tio dele, aquela cena do tio lá no chão, aí chama. Mas foi bem isso. Já bebia, já tinha aquelas coisas de ficar doido, e caiu, bateu a cabeça e ele viu. E o vô, que é tio da Vânia, o vô dele queria que ele fosse no enterro. E eu falei assim que eu achava que não era bom. E no dia foi eu e a Vânia só. Ele tentou lá falar alguma coisa para a Vânia. Eu falei assim: ó, senhor, eu não posso me meter não, mas eu acho que não é próprio o Cauã vir ver. Ele já viu a cena, tem isso, eu acho que vocês vão precisar lidar com isso. E o Cauã confidenciou naquela época que ele viu o tio dele ali rindo e tal, e que ele se sentiu mal. E eu me lembro que aí eu coloquei e postei o áudio pro pai dele e pra mãe dele. Falei pra ele, acho que vocês deveriam procurar ajuda. E naquela época falaram que iam procurar, mas nunca agiram para isso. É aí que deu eu acho que dá esse lugar, entendeu, Patrícia? Resvala um pouco, porque nessas famílias assim, meio pai ali, eu sou meio pai aqui, ela é minha mãe da Júlia ali, o que acaba acontecendo é que às vezes passa um pouquinho do ponto, e eu nunca gostaria de ser esse cara ao invés de estar ajudando, estar atrapalhando, de querer me intrometer. Mas eu sei que porque eu estou de fora, eu estou certíssimo em dizer, se eles não pegarem essa criança e não sentarem e falar assim, ó, vamos lidar com isso agora,
as consequências. Já vai perder a criança. As consequências aí para frente. E aí uma coisa é ele com 14 anos, e ele fez uma vez isso aí, né? Que é pegar a bebida e levar lá para a escola. A gente não sabe fora como foi. Mas você imagina uma criança dessa, se vicia e vai para um outro lugar, é extremamente sensível o pai dele ainda mora bem pior do que a gente ali, é num lugar assim, no Noronha, assim, tem umas biqueiras de droga assim perto. Nossa. Ele não tá usando droga, não, o Maicon, assim? Eu acho que ainda não, mas o risco é esse, tá? Eu tenho muita consciência disso, e é um risco tão grande que se eles, minha vontade, eu não falo isso, porque eu ia entrar aqui, mas é como eu acho que vai ser a minha próxima conversa com o Alex ali, com o pai dele, dizendo assim, cara, você sabe, a Vânia tem quase certeza que o pai usa. O pai usa. Então ele já deve saber que o pai usa e deve até achar legal, achar... Entendeu? A Vânia até jogou isso aí na cara dele, falou, teu pai, esse drogado, tal. É um lugar, entendeu? Percebe que é uma linha bem fina que passa ali, que eu fico assim pensando assim, poxa, como é que pode resolver isso? Na minha cabeça só tem um jeito. A Vânia decidiu, independente se o pai vai ou não, eu vou com você, Cauã, e a gente vai lidar com essa raiva aqui, e ao invés de eu ficar lutando com ela, no sentido de você fica me desmerecendo, eu sou tua mãe, eu quero teu bem, eu te corrijo porque eu te amo, eu quero não sei o quê, e vou mais afastando. Uhum. E aí é aí que eu acho que e não é que me prejudicou, é que eu acho que a sensibilidade do momento em que eu estou vivendo agora, Patrícia, ela me... eu te falei, né, que a professora da Júlia falou a mesma coisa dela, né? Falou para me procurar ajuda, me deu uma psicóloga lá que eu entrei em contato para a gente começar um tratamento. E aí é um ponto sensível, mas que eu acho que de todos os momentos da nossa vida, dos 10 anos aí, a gente está mais perto de resolver. Porque eu, talvez o principal autor disso aí, estou procurando ajuda, estou me colocando no lugar de estar ali resolvendo, e eu acho que aí eu começo a liderar essas questões. Porque antes a gente nem tinha noção e estava caminhando no silêncio, porque eu acho que era mais perigoso ainda. Eu não tinha noção. Tá fingindo que não estava acontecendo nada. Eu não tinha noção que estava essa... É até triste dizer isso, mas indo para a igreja, sentando nos cultos, voltando, mas dentro, essa coisa que não era manifesta, mas estava aí por dentro. Eu trabalhando lá, ganhando um dinheiro, fingindo que estava feliz, mas extremamente insatisfeito com o que eu estava fazendo, sem estar nesse lugar de empreender, que era meu sonho, por medo, porque no passado, e basicamente meus filhos aqui na mão de as meninas que cuidavam aqui deles aqui, mas jogados, aprendendo palavrões, aprendendo um monte de coisa. E eu tô esse ano aqui, meu maior ganho é que eu tô perto. Meus filhos, minha filha, eles estão... Você que observa, você que está aí de perto, se dá uma briga, você vai lá, isso. Corrige, você está... Isso aí eu posso até agradecer que é um dos maiores avanços desse ano da minha vida, e que eu não troco por nada, que pode parecer que não, mas nossa família está mais perto de um lugar assim de resolver, apesar de problemas manifestos, não falta, tá? Até mesmo, Maico, porque é que nem você já acabou de falar, vocês não estavam prestando atenção nisso. Então, assim, hoje, o que está acontecendo hoje é consequência desse não olhar, desse não prestar atenção para o que já estava acontecendo, porque isso já estava sendo construído, né? Porque, assim, não adianta. Quando vocês vêm de outras famílias, né? Você já teve uma outra família, ela já teve uma outra família,
família. Aí você junta, traz um filho seu, uma filha sua, ela traz um filho. Precisa ter um acordo bem formatado, sabe? De como vocês vão educar essas crianças, de qual vai ser o seu papel dentro da relação, né? Ah, vou fazer o papel de pai, vou fazer o papel de tio, vou educar, não vou. Então, precisa estar muito bem alinhado isso, né? Para conseguir ir ajustando, porque não é uma tarefa. Ó, educar o filho, o seu filho com a mãe, já não é uma tarefa fácil. Quando você pega um outro filho, que tem um outro pai, uma filha que tem uma outra mãe, é difícil, né? Porque é mais difícil porque você ali representa esse papel, mas até que ponto, né? Até o ponto que foi acordado. Não, ó, eu queria que você entrasse aqui para ser a mãe da minha filha mesmo, assim, se você quiser, mas estiver disposta, né? A educar, ensinar, corrigir. Então, assim, e aí esse é o acordo, né? Então, assim, vai tudo muito, que é o que vocês agora precisam alinhar, mas esse alinhamento já funciona de uma outra forma, porque eles já estão grandes, né? É. Então, assim, o menino dela tem 13, né? Vai fazer 14. Então, assim, ele tem muita coisa dentro dele que ele precisa resolver, que ele entendeu a respeito da mãe. Às vezes, não sei se foi a Vânia que quis se separar do pai, se foi ela que tomou essa decisão, é um ponto também que ele possa ter raiva da mãe, justamente por isso. Foi ela que largou meu pai, era para mim estar vivendo com ela e com meu pai, e foi ela quem separou. Então, assim, entender o que está passando na cabeça dessa criança também, né? Porque ele só foi vivendo as experiências e dando significado para elas da maneira que ele estava entendendo, né? Então, ele é uma criança, né? E agora, né, precisa trabalhar melhor a fundo isso e salvar o filho dela enquanto ela pode, né? Porque aí a gente está falando de um menino de 13 anos que já tem o caráter dele formado. Então, assim, ele mentiu o ano inteiro, isso já faz parte já é um traço de caráter dele, a mentira, né? De enganar, de simular, então manipular. Então, assim, peraí, você está falando de uma criança que já tem aqui um desvio de caráter. Real. Precisa trazer essa criança, trabalhar o caráter dela. Então, assim, são desafios, mas assim, não vou te perguntar porque vocês ainda não conversaram, né? Houve essa situação, no fim, estourou de um lado, estourou de outro, né? Ela chegou nervosa, já disparou em você também, né? Isso. Ah, essa aqui não é a realidade que eu queria viver, ou seja, ela não está vivendo a realidade que ela gostaria de viver em nenhum aspecto, né? Mas vocês precisam alinhar, né? Como vai seguir daqui para frente, né? Como é que vai fazer, né? Ele te respeita, Maico, como assim, ele tem respeito por você, ele te dá abertura para conversar, como é que é o seu relacionamento com ele? Meu relacionamento com ele é esse, tanto que foi eu que sentei e conduzi, porque eu já entendia para onde ia, né? Eu acho que eu tenho a total sensibilidade que a Vânia está grávida, os hormônios estão em cima, e lidar com isso, esse momento, é bem... Sim, é complicado, é delicado, bem delicado para ela. Então, eu já tinha pegado, já tinha conduzido. Então, ela está há 2 dias, que foi desde o dia que ela ficou sabendo. Ela está há 2 dias que ela pega os meninos. Eu acho que até ela ficou sabendo por causa disso. Eu acho que ela está estudando, lendo. Aí ela pegou os meninos e pediu para eles lerem. E quando foi ler, o menino mais novo leu melhor que o Cauã. Ele não sabe as palavras, assim, tá na 8ª série. Tirou. Gente, é surreal isso, Não, né? é tipo coisa que eu olhei assim e falei assim, mas não é possível. Até ler, porque ele lê o celular, lê as palavras assim, mas ele não é aquele analfabetismo funcional que ele não sabe, não entende o que ele está fazendo. E aí a Vânia foi e me chamou e eu tinha brincado com ela que a gente faz entrevista e muitos vendedores, tem muita gente que é alfabetizado, mas ela não consegue ler, ela não consegue entender. Você pede para ela explicar e ela trava ali. Aí eu falei, e aí eu provoquei os meninos, o mais novo conseguiu ler e colocou. O outro, Miguel, a Júlia, um pouquinho melhor,
E aí até a Vânia pegou e leu, e aí a gente fez, e na vez dele ele deu muita gaguejou, deu até pior que o mais novinho, de 7 anos. E quando ele foi falar, ele não tinha noção do que ele tinha acabado de ler, e na hora que... Não conseguiu nem interpretar, tipo assim, ele leu de uma forma ruim, né? Nem... E ainda nem entendeu o que ele estava E lendo. aí foi quando foi pedir o caderno, aí no caderno tinha nada. 3 folhas assim, e as escritas, geografia com J, matemática, umas palavras assim, bem como se eu não tivesse noção. Não dá para estar na segunda série com aquela escrita ali, que aí ele tentava escrever algum texto. Mas então ele vai para a escola e faz o quê? Agora não é só esse ano, é sobre todos esses anos aí que ele sequer deu. Ok, tá olhando para isso agora? Então ele me deu a abertura. Eu fui e falei para ele que daqui a pouco ele fala muito em trabalhar e tal. Mas como eu pegava pessoas na entrevista, e que a pessoa sequer... Eu estou lá com o projeto do Gerando Falcões, algumas crianças que chegam lá, né, da comunidade, mas as pessoas estão buscando, elas sabem, né, sabem se portar numa entrevista, sabem falar, e tem que comunicar. A outra coisa é que se não sabe escrever, nem para ser coletor, o cara vai conseguir alguma chance. E aí ele ouviu, aí viu, e eu nessa hora entrei nessa linha, quando eu perguntei para ele, mas você sabe, né, que a maneira que você se comporta, Cão, é a maneira que você pensa. Me diz aí o que você pensa da sua mãe. E aí eu estava perto, ele foi e falou. Ele falou que ele até colocou a narrativa, né? Passa na minha cabeça aquele dia que eu só me bateu, que sai o sangue do meu nariz e é isso. Então, toda vez que ele olha para a mãe dele, aquela narrativa de raiva, né? Não à toa. E qual foi a razão que ela bateu nele? Ela, Por que é? Qual foi o motivo? quase o Cauã, eu até falei para ele assim, Cauã, aí eu fui e contei para ele dos outros irmãos dele, que a mãe dele não age assim só com ele. E eu falei da Júlia, que aí eu falei assim, quem que você acha que já foi mais corrigido? A Júlia ou você, Cauã? E na cabeça dele é ele. Mas todo mundo fala assim, não, a Júlia. Uhum. Mas as poucas vezes que a mãe dele ia tentar, ele chorava, ele ficava assim, fazendo escândalo para chamar a atenção dos outros. E isso dava mais raiva e a mãe dele ia indo, tanto que em alguma das vezes era a ponto de eu tinha que... Tá, mas nesse dia, se marcou, o que aconteceu? Por que ele apanhou nesse dia? Você lembra? Eu lembro, mas ele vai dizer melhor, mas provavelmente era assunto de escola, Também. mesma coisa, né? Olha por que ele está lembrando disso. Nessa situação. E era assim, seus cadernos não tem, que não sei o que, ela pegava o caderno na cara dele e tal, fazia, e aí fez tudo errado. E aí e não era poucas vezes, mas era assim, estamos trabalhando naquele dia da semana, ou no dia da reunião, no dia que a professora falava, ela vinha, aí descontava tudo aquilo, aí gerava nisso, aí você vai fazer a partir de agora. Aí ela ficava aquela uma semana e não corrigia o caderno dele no final do dia. Aí naquela semana e depois largava também, daqui a pouco estava ali de novo. Mas eu tenho quase certeza que essa história educacional do Cauã era sempre isso. A não escrever, mas quando ele era pequenininho, não estou entendendo. Mas o cara está na 8ª série, não consegue escrever um texto. Então, ele está assim há 8 anos, né? Não agora. Acho que vem a maior dor dele e ele tem isso gravado dentro da cabeça dele. E quando eu falei com ele, eu ainda a ideia da interpretação que eu gatilhei com ele foi isso. Eu falei, ó, a Vânia leu um texto aqui sobre soft skill e sobre competências, e essas competências, elas são como que a gente desenvolve, é como eu consigo interpretar um texto, falar, me comunicar. Futuramente vocês vão precisar aprender isso para vocês serem diferenciados. Agora, isso aqui é o mínimo, saber ler e a gente treinar. Então, hoje vai para o 3º dia, que a Vânia à noite vai lá, pega, e aí eles leem, interpretam, a gente vai ali, janta em família, e aí está nesse lugar. Eu acho que se preservar isso daí, ele tende a melhorar, e ele conversa. Então ele me respeita, provavelmente
me respeita mais do que a mãe. O pai, ele tem desnúmeros, tá? Ele fala assim, meu pai no céu, na terra. E esse é o perigo, porque se o pai usa droga, seu pai, e o pai é o herói dele, ele vai imitar esse pai, ele vai querer ser igual a esse pai. Não importa o que ela faça. Isso é um outro. Ele vai querer ser igual ao pai. Então, assim, ela tem que encaminhar ele aí para resolver essas questões dele. Mas assim, Maico, aí vamos agora trazer isso para você. Então, esse é o contexto geral e tal. Você, né, antes de chegar nesse ponto que te gatilhou, mas quando você vê essa situação, o que que você sente, qual é a sua percepção, o que que isso te traz? Falando para você, né, de você como um indivíduo, né, individualmente falando. O que que isso, o que que isso te remete, né? Tipo assim, o que que isso te traz? Que tipo de sensação você tem? Que tipo de pensamento você tem? Eu me lembro que isso me doía, assim, antes de eu entrar até no Isaías, que foi em 2017, eu lembro que eu fui para a igreja do Isaías por causa dessa dor. A Vânia tinha um encontro com Deus, e eu já tinha ido no passado, mas o meu lance com meu pai me colocava num lugar assim, meio de... não era que eu estava desviado, mas eu questionava muito esse lance da religião, em um nível que eu tinha uma certa desapreço com pastores, né? Chegava assim perto, eu já me armava com teologia para me defender, porque por causa daquilo que aconteceu comigo na infância, por causa do meu pai, por causa de... Sim. E aí veio o Isaías. Nesse dia estava a Eliette e o Isaías. Eu me lembro bem que foi assim, a Vânia apareceu falando, uma amiga e uma irmã falou que tem um encontro, custa, sei lá, 70, 100 reais lá, você paga para mim? E eu falei, encontro com Deus? Pago já. Aí me lembro de pagar, porque eu queria curar ela, tipo, essa da minha cabeça, curar a Vânia. Quando ela vai, no dia, eu me lembro que a relação estava bem doída, que estava nascendo o Davi. O Davi estava novinho, eu até falei assim, e aí, quem fica com o menino que você precisa desmamar? Não, ele vai comigo. Ela foi para lá com ele mamava, as meninas ficavam lá naqueles encontros com Deus, então, e eu tinha que buscar ela à noite, né? Que aí foi na igreja lá do próprio Isaías, não foi num lugar assim. Aí à noite ela voltava e ela voltava no dia seguinte e foi. Só que no dia de receber ela lá, me chamaram e eu fui para fazer aqueles correios lá que faz no final, fiz um texto e eu me lembro que quando eu fiz aquilo, que eu falei para ela, ontem uma para ela, e que eu fiz aquele vídeo, que eu mandei, que eu levei as fotos, que eu fiz aqui, e que eu fui receber ela, naquele dia me veio a esperança. Eu falei assim, será que vai dar para a gente resolver essa encrenca aqui? Porque era uma dor assim, tipo, descomunal. Eu não sabia como resolver. Eu tinha saído de um outro casamento, eu estava nesse, mas com os meus problemas e achando que não tinha solução. Era uma... Só tinha mudado a pessoa. Só tinha mudado a pessoa e eu estava vivendo os mesmos problemas lá que eu já estava vivendo no outro. E ali eu vi esperança. E aí eles chamaram para o Isaías e a Eliette ir lá em casa. Eu lembro da frase da Eliette. Foi ela, falou assim, eu já estava todo armado, cheio de teologia, para falar um monte de coisa para eles, e ela perguntou. Inclusive, eu odiava a psicologia, porque eu tinha aprendido que era um lance do demônio mexer na mente, esses negócios. E aí ela foi e falou assim, o que a gente pode te ajudar, Maico? Ela me dá a frase. Que aí naquela hora, ao invés de eu pegar um... Você ter as suas armas para rebater, eu vi a minha dor. Você ficou desarmado, te desarmou. Eu falei assim, nossa, eu tenho uma dor. Pior que eu preciso de ajuda. Ninguém nunca me perguntou isso. Aí ela falou assim, mas fala então. Aí eu disse assim para ela, lembro que eu repeti isso durante todo o tempo que eu fiquei lá, falando assim, eu daria um rim meu para resolver meu problema de família aqui. Porque eu cresci numa família, querendo ou não, meu pai e minha mãe estão casados até hoje, daria um rim para resolver isso aqui. Mas eu não sei se tem solução, não. E aí eu falei, tem, vamos. Aí eu comecei a frequentar e logo em seguida tinha um encontro que eu fui. E eu acho que foi a primeira vez que eu falei sobre o estupro lá, que ele teve naquela parte da cura, porque eu já tinha passado nele no passado, mas não tinha vindo na minha cabeça falar. Mas naquele passou e eu me lembro que eu mexi naquela ferida ali mais uma vez e ok, lembro da Eliette, que era quem ministrava essa parte da criança que vai lá, né, na ventre da mãe, tem aquela parte no encontro. Sim. De Nicodemos. E aí eu ok, uau, minha vida mudou para cá. Eu me lembro que aí apareceu
aqueles, eu acho que eu já te contei, que aí vem um significado assim, eu falei assim, eu vou parar de mentir nessa rede aqui do Itaú ali, e eu fui lá, fiz uma auditoria, 1.000 pessoas foram mandadas embora, desmascaradas. Você falou. Enfim, eu mudei, aí falei, eu vou para cá. Ótimo, segui ali dentro do reino, veio os 7 princípios. E em julho de 2017, aí eu mandei a Vânia para conhecer o pai, em Pernambuco, com o dinheiro da minha rescisão, e fiquei esperando no final do ano, entrei no cartão de todos, e me lembro que para resolver família, a gente ia todo domingo para a igreja para resolver família, se aproximar do Isaías para resolver família, era esse o grito no meu coração. E com o tempo, a gente melhorou bastante, mas ainda assim a gente chega. Hoje, quando eu vejo isso, Patrícia, eu olho lá para trás e lembro assim, nossa, era muito pior. Era muito ruim, Patrícia. Era um lugar assim que eu me lembro que eu tinha vergonha, mas uma frase que me definia como eu era antes era assim: eu estava na minha equipe de vendas fazendo matinal e a Vânia me ligava. E ela me ligava de 5 em 5 minutos, porque eu achava que eu estava traindo ela, que eu estava não sei o que, ela me ligava, e eu já olhava. Então todo mundo via que eu mudava a cara e atendia o telefone. E uma vez o vendedor olhou para mim e falou assim: "Isso é jeito de você tratar a tua mulher, pai?" E eu olhei pro cara e no final eu falei: esse cara. Tipo, fez sentido, tipo, foi usado por Deus naquele momento. Eu falei: cara, pior que você tem razão, filho. Eu me sinto envergonhado de estar nesse lugar aqui. E o cara olhou para mim e falou assim: eu me lembro que foi um pouco antes dela ir para esse encontro. Ele falou assim: tem um encontro na minha igreja. Eu falei: cara, você não quer levar minha mulher lá, não? E eu queria resolver a Vânia. Eu achava que era ela que tinha que resolver. Daí, logo em seguida, veio Isaías e eu vim nessa temática. Mas era o que me resumia. Eu era áspero, eu tinha esse. Hoje não. A gente avançou. Quando você olha para aquele lugar, hoje eu não tenho nem a desconfiança que vai dar errado. É como se fosse assim, a gente evoluiu tanto, estava tão ruim, que aí foi quando você apareceu. Porque estava eu, Isaías lá, aí eu lembro que ele falou assim: tem uma mulher que está ajudando a gente. Mike, eu vou te indicar que ela tá assim, assim, e foi quando foi eu e a Vânia sentar lá, porque tava. Ela sempre tinha os seus problemas, seus atritos, seus problemas, seus atritos, mas eu acho que quando eu virei esse ano, Patrícia, eu virei para transformar minha vida, e eu estou nesse ano com esse lugar assim de nada vai me fazer eu voltar atrás. Se tem alguma coisa para fazer, essa coisa eu vou fazer. Então, quando eu ouço isso, ou todos os problemas que a gente teve nesse ano, é como se fosse assim: antes era muito pior. Então, eu estou avançando. Não sei se isso me consola, se eu uso isso como gatilho, mas a única coisa que mexe, e que eu falei na semana passada, mas que pelo visto é de novo, é esse lugar de poder financeiro. Que foi o que gatilhou você. Me vulnerabiliza. Quando ela questionou o lugar. Isso aí me vulnerabiliza. É um lugar assim, como se fosse. Os outros, eu te conto um monte de problema, mas vamos, resolve assim, eu já tenho a solução para aquilo, vamos fazer assim, assim, assado. Liguei, já falei com o menino aqui, ele está aqui bonzinho aqui hoje. Eu sei que se eu não pegar e não levar os dois, não sentar, e é o que eu faço, às vezes, ligar para o pai dele e falar: vamos conversar, Alex, vamos fazer isso aqui? Naquele dia você viu que seu filho fechou a mão e ia dar uma surra na mãe dele. Eu não estou aqui, ele ia bater na mãe dele. Vamos tratar isso aqui? E ele veio, tratou, conversou, mas é um lugar que eu sei que a gente resolve. Então, não tem problema disso. Agora, quando mexeu nisso aqui, aí foi quando eu soltei, até trouxe coisas lá do passado que eu achava que, para mim, tão resolvidas, eu não tinha. Não está resolvida, porque se tivesse, não pularia para fora, assim, né? Isso aí. E foi um grito até bem, foi bem doloroso. Eu orei em voz alta, que é a maneira que eu não estou aprendendo a comunicar essas emoções, mas eu sei que do jeito que saiu é porque tem. Porque quando sai assim, mexe, Maico, pensa o seguinte: a emoção, ela quer te passar uma mensagem. Ela é uma mensageira do que está acontecendo. Isso. Então, ela vem a emoção da raiva, ela está te passando uma mensagem. Opa,
Raiva, mas raiva do quê? Isso. Né? Tipo, por quê? Né? Quando você não consegue receber bem essa mensagem, é como se você estivesse matando o mensageiro, né? Aquela emoção, né? Isso é verdade. É total assim. Então, assim, você tá ali, né? Por quê? Porque, ó, é Beta óbvio, né? trouxe a Que mensagem. a primeira reação, né, a uma emoção desconfortável, uma emoção assim difícil, né? É você tentar neutralizar ela, né? Essa é a maneira normal da gente lidar, né? Quando você não tem treino, né, de inteligência emocional, você vai procurar uma maneira, né? Você quer alguma maneira para você fazer parar aquilo que você está sentindo, né? Ficar longe daquele sentimento, neutralizar aquele sentimento. Por quê? Porque é muito desconfortável, é difícil, É né? isso. Você lidar com aquilo, né? Mas a emoção não é ruim, a emoção ela pode ser dolorosa, pode ser desconfortável, você pode ter essa sensação de que é ruim e tudo, mas ela não trabalha contra você, ela não é a sua inimiga, né? Ela é uma mensageira. Ela é uma mensageira de que algo está acontecendo e você precisa tomar consciência disso que está acontecendo dentro de você, para você resolver, né? Total sentido. Então é um sinal, Tá lá. sobre aquele aspecto da sua vida que precisa ser resolvido, né? Uhum. Então aí é esse momento que você precisa ouvir, né? Uhum. Essa mensagem, né? Nesse momento que veio foi raiva, né? A raiva vem muito assim, né, Maico? Uhum. Nesse momento foi a É raiva? raiva, mas, para dizer a verdade, era a raiva e a Culpa? culpa de se ver desse jeito. A frase até tá, eu acho que eles ouviram aqui, porque eu fiz questão de gritar para sair, foi de que não é possível, você tem muito baixo valor consigo mesmo para você aceitar que a tua mulher vai lá beijar na boca de outro cara e que volte para casa e você ainda vai lá e dá como prêmio, casa com ela e, e coloca mais um filho no mundo aí nessa situação. É isso aí que Esse foi o pensamento que veio. foram as palavras que saíram e o pensamento que eu tinha era assim, ó, de olhar para mim. Ah, não, isso foi o que você falou para ela? Isso foi o que eu gritei aqui. Isso. Ah, e ela ouviu. Ouviu. Tá. Foi o que eu gritei aqui. Não só eu ouviu, os meninos estavam na escola, mas a Júlia ouviu. E, e entre outras coisas que eu estava falando, eu estava dizendo assim, não é possível que eu, com 40 anos, nessa idade, estou aqui, e aí não estou entregando os resultados financeiros que eu queria, e assim, assado. E aí, nessa hora, era como o pensamento que me vinha era que eu olhava para mim e dizia assim, cara, tem muito baixo valor para você se deixar estar nessa situação, não lidar com ela, e não à toa, aí, não sei se para atingir, ou porque era uma dor do meu coração não resolvida, eu fui e trouxe essa situação que aconteceu lá, bem em fevereiro desse ano, e que foi até aí, né? E que, Na verdade, assim, vamos lá. Você se sentiu um desvalor isso, enfim, e desvalorizou ela por conta disso. isso. Você sentiu um desvalor e falou, poxa, aí você foi lá e transferiu. Ah, mas ela também tem um baixo valor, porque olha o que ela fez comigo e eu ainda tenho que dar isso para ela. É isso? É que eu estou Não, entendendo? foi o contrário, é como se fosse assim. Eu, Michael, aceitei a, Algo de baixo valor por conta do que ela fez. o que ela fez E hoje comigo, está eu me. me aceito, eu deixo as pessoas fazerem isso comigo. Agora eu estou lembrando a frase ainda, vou repetir aí da alta assim.
eu devo estar aceitando o mesmo estrupo que aconteceu comigo, e eu me deixo as pessoas me violentarem em todas as vezes, durante toda a vida. Então eu tenho muito baixo valor para mim mesmo, para me aceitar esse valor, para me aceitar essa situação, e ainda te dar um belo prêmio, e ainda aceitar. A pessoa vai lá, me trai, e eu acho isso bonito, eu vou lá e caso com ela, eu vou lá e tento entregar o meu melhor para ela vir reclamar de mim, que eu não estou entregando o bom, e nesse lugar. Mas eu estava me olhando e me dizendo assim, você é culpado, porque você se deixa, né, se inferioriza, se aceita essa situação, e repetir essa frase, que aí era bem claro na minha cabeça, assim, se deixa ser violentado pelos outros todas as vezes e acha isso normal. Mais uma vez essa história voltando. Eu sei que eu já estava chorando aí, né? Aí eu chorei muito. Foram lágrimas do tipo assim, foi gritando. Eu não gritei para fora, mas de queimar a cara assim, com as lágrimas assim. Foi quando a minha filha entrou aqui e ficou me olhando. E aí eu fui parando de chorar e ela falou assim, pai, o que aconteceu? Aí eu falei, não, pai tá vulnerável, filha, mas fica em paz. E aí acabou que passou, eu fui almoçar e falei com ela aqui, mas deixei ela. Falei assim, filha, desculpa aí que o pai tá resolvendo seus próprios problemas. E ela ainda me deu um feedback, né? Falou para mim. As palavras dela, como ela tem 11 anos, eu não posso nem acatar, mas fez sentido. Ela disse assim, eu acho que a Vânia te prefere no outro trabalho, pai, porque lá você saía, voltava, e no final do dia dava atenção para ela e para nós. Agora você fica constantemente aí trabalhando e com essa cara de mau humor, pai. E aí, enfim, a Vânia deve reclamar disso, por isso que vocês estão brigando. Mas foi isso. Aí eu falei, obrigado pelo feedback, filho. Tô vendo como você me olha, você nunca tinha falado desse jeito. Mas, enfim, não tenta tentar resolver isso, não. Você tem seu lugar e tal. Aí ela me abraçou, enfim, eu lidei com a situação, voltei a mim. E aí a gente foi, almoçou e eu fiz as minhas ligações aqui. E tô agora te contando. Mas foi exatamente assim que tanto que ela ligou, foi para lá, ainda tá na sala. Ela tá lá, os outros estão na escola, o Cauã, que não foi para as atividades lá do CCA, tá no quarto dele ali. E aí eu fui te chamar. Mas então, assim, então veio a raiva, vieram esses pensamentos, veio a culpa, e depois que eu chorei, como eu te disse, foi intenso. Tá. Aí depois chorei, falei aqui, eu tô nesse lugar lembrando, tá? Com toda todos os detalhes, o caminho, não sei se é porque eu racionalizo a emoção, mas para mim é um caminho assim, eu soltei uma coisa que estava assim, profunda, assim, eu não revelaria, e também não sou desse que externa, que grita, que fala, que acusa, que joga para fora. Mas aí para fazer isso eu fiz comigo. Para mim, que claro, estava para os outros. Entendi. Não, já peguei aqui. Já bateu o download aqui. Eu só tenho um compromisso, a pessoa tá até me mandando aqui. Certo. Agora 6 horas, mas assim, Maicon, amanhã você não tem uma hora para a gente fazer a ferramenta? Porque assim, já entendi o que aconteceu aqui, já configurou aqui, já bateu. Aí, se você quiser, a gente faz a ferramenta amanhã ou na sexta, antes da Vânia. Na sexta eu tô tranquilo, pode ser também. Se amanhã você não puder, aí a gente faz a ferramenta, porque eu já sei onde eu tenho que mexer aí com você, já entendi o que aconteceu. Eu acho que pode ser. Então, eu amanhã só tenho. Depende da hora que você quiser
fazer, talvez, para garantir que eu tenha as entrevistas ali, Patrícia, sexta-feira seria excelente. E aí a gente... Então vamos fazer na sexta antes da Vânia. Então a Vânia eu marquei 4, então 3 horas. Que amanhã eu tenho faço com você. reunião, entrevista e eu tenho ainda a mentoria então, lá da Black Diamond. Tá. Então às 3 horas. Deixa eu marcar aqui. Ótimo. Às 3 horas a gente faz, porque daí, deixa eu marcar aqui já, que daí a gente faz a ferramenta e aí a gente só finaliza isso aqui, que daí eu te explico Perfeito. o que está acontecendo, você faz a ferramenta para te dar consciência, né? Sim. Mas já peguei aqui, Maicon. A gente vai só dar mais umas cutucadinhas, ressignificar, entendeu? Mas é assim, você vê, não é uma coisa que... Sempre vão aparecer algumas coisas que precisam ser ajustadas, que estão interligadas com o trauma. Então, é só fazer isso e você vê. Aí você ajusta aqui, ajusta aqui, ajusta aqui, ajusta aqui, ajusta aqui. Então, o pior você vai limpando e depois vai aparecendo uma coisinha ou outra. Verdade. Mas... Eu me sinto bem, eu não me sinto mal com esse estágio, não, com isso, porque eu olho que era trancado. O problema é o silêncio, é o escondido, é o não tratar, é o fingir que não existe, porque estava numa gaveta, num baú ali que provavelmente não sairia se não fosse desta forma, nessa condução aí, que para mim é Deus que está conduzindo aí. E nós estamos avançando. Então eu... Não, estamos sim. Isso aqui é um ajuste só, não é nada, mas é um ajuste que a gente precisa mexer aqui. Mas de resto, do trabalho, tudo tranquilo. Tirando, eu acho que a gente fez a ferramenta de segurança na semana passada, em relação àquilo que você estava sentindo, como é que foi que você conduziu a semana em relação àquilo que a gente trabalhou? Eu percebi, Patrícia, que eu viajo muito, eu quero fazer tudo, e eu às vezes não faço a única coisa que eu tenho que fazer. Então, o meu lance produtivo, ele me coloca nisso. Então, tanto que essa semana eu tive um avanço muito grande de falar assim, ó, se você não fizer esta coisa aqui, as outras, ou ficar vagueando... Não vão acontecer. Não vão acontecer. Então, eu inclusive, foi a primeira vez desse um ano aqui que eu tive tanta clareza da onde eu devia estar ou do que eu deveria estar fazendo. Tanto que aí eu acho que é fruto da ferramenta, porque me colocou num lugar assim que eu falei assim, poxa vida, se eu tivesse só fazendo essa única coisa, e não me perdendo, e não tentando, e vai para cá, vai para cá, quando eu vejo, eu esqueci de fazer aquilo que eu tenho que era principal. Que era o principal, e que não conversa com os objetivos meus, financeiros e de propósito de vida, e que tudo está ali dentro disso. Então, essa semana, inclusive, eu fui bem inteiro nesse lugar. Eu te confesso que o que está sendo doído é que, com essa clareza, eu fico naquele lugar assim, falando assim, ó, olha como eu era besta, eu estaria ali fazendo aquela outra coisa, esquecendo de fazer essa. Mas aí eu escrevi aqui e falei assim, ó, é aqui que eu tenho que estar. E aí, por estar aí, as coisas sempre se conectam. Quando eu estou aí, exemplo, uma possível sócia de um empreendimento da Santa Catarina, que o cara nos linkou, me ligou, vai falar comigo amanhã, vai falar comigo sexta-feira de manhã. Aí o projeto do Gerando Falcões quer que eu treine os 20 consultores de empregabilidade deles, então vai me dar uma vazão para que eu consiga entrar dentro de lá. Eles me ofereceram uma formação de cara solidário lá, tipo um certificado lá, mas que a ideia era que eu estivesse ali com eles, e é o lugar que eu tenho que estar, entendeu? Gerando essa renda, mas ao mesmo tempo de forma a estar na única coisa, com foco naquela lá, e eu sei, aí quando ficam me puxando para os outros lugares, como eu estou consciente, eu volto. Então, acho que isso eu não posso negar, que a ferramenta e a produtividade está ligada a isso. A teimosia é que eu não tinha nem a consciência que eu saí, daqui a pouco eu estou vagueando, fazendo mil outras coisas de lá, era um pouco do estilo que eu vivia. E aí a dor está nisso, tá? De que o comportamento meio que... você falou que a química está lá,
Agora, a certeza e a clareza do que eu tenho que fazer e aonde eu tenho que estar, tá aqui. Então, eu acho que isso é produtividade, né? Não é você estar cansado de estar. Não, é você fazer o que precisa ser feito. É isso. Então, né? quanto a isso, eu não posso negar, não, que eu acho que é um dos maiores avanços que o nosso lugar trouxe, porque eu já te disse da confiança de falar com os outros, eu converso das grandes rodas. Um diretor agora mesmo da CRINF aqui me mandou aqui as senhas, um cara, tem os CRMs estão me patrocinando, estão querendo trazer aqui, ó, pega o meu CRM, aí o cara quer me colocar dentro disso, e eu vejo que essa é a produtividade, Patrícia. Quanto às outras demandas, é que eu sinto que esse cara... Que o seu perfil não é executor, né, Maicon? Você tem que desenvolver, é uma habilidade que você precisa desenvolver, é necessária também, né? Você não é esse perfil executor, você é o cara mais planejador, né? A liderança, para mim, é muito mais... Eu lido com essa coisa, e com equipes, que era meio que eu passei os 20 anos aí, era meio que eu delegava e eu me lembro de fazer. Então, é um lugar ali. Agora, eu também me perdia porque eu não focava. E aí eu percebia que até nessas questões de liderar, ou com quem eu tenho que estar, ou os networks que eu tenho que fazer, eles têm que ser produtivos, com foco naquilo que é o que eu sou, o que eu estou aqui para fazer, e não ficar perdendo muito. Então, eu participei ontem de um treinamento de vendas, desde o lugar vendas, eu tenho que estar ali, e aí é meio que discordar e teimar, mas essa semana o que eu te digo de novo é que, após a semana passada, é tão claro que eu tenho que fazer, que parece até besta se eu abrir a boca e falar assim, poxa, mas você fez isso a vida inteira, você liderou vendas, você não está aqui, exatamente aqui, nesse lugar aqui, de promover o seu ensino enquanto líder de vendas. E é isso, para de criar 300.900 coisas, tarefas improdutivas. Que estão todas desconectadas. Aí eu olho para isso e falo assim, poxa, e a renda está nisso também, entendeu, Patrícia? É curioso que é um processo de sabotagem que ele se engatilha por causa de um lugar de não respeitar essa voz interna. Porque não é bonito vendas ou gestor, porque é o Maicon. E aí entra aquela coisa da inferioridade. Como isso está se resolvendo, eu tenho a clareza. Eu não fazia porque, na verdade, eu estava negando, estava inferiorizado com a voz do Maicon, com quem ele era, com quem ele representava. Se vem do Maicon, não tem tanto valor como se vem dos outros. O que é bonito é o que é o dos outros. Então, eu vou ficar caçando esse olhar aí. Então, como eu estou nesse lugar, eu acho que eu tendo a ser bem, e esses resultados vão acompanhar essa produtividade, esse foco aí, porque eu me sinto focado um pouco mais. Isso aí. Mas lutando com os meus inimigos aí. Não, mas aí a gente está ganhando. Tá? O importante é ganhar. Marco, eu preciso ir, mas assim, então fica marcado 3 horas, aí eu faço a ferramenta e antes de atender a Vânia, e aí a gente... Agradeço. Vamos mandar ver. Muito obrigado. Um abraço, viu, Maicon? Desculpa terminar assim, mas... Não, tamo junto. Obrigado. Tá bom? Tchau, tchau. Até sexta. Tchau, tchau.